A paz a todos. Podem sentar. Escutaram, né? Mileide dizendo a respeito da palavra. O Senhor ministrou 2 palavras ao meu coração para trazer para vocês. E eu fiquei muito em dúvida. Eu digo, meu Deus, revela logo para mim qual é a que tu queres que eu leve. E ainda ontem, no aniversário de Gabi, o Senhor confirmou. E hoje, Rafa também confirmou. E aí vocês vão ver que é uma palavra que vocês vão pensar. Um salmo. E talvez os 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho aqui, você hoje vai dividir comigo esse salmo que o Senhor falou comigo tremendamente durante muito tempo. Abram suas Bíblias no Salmo 23. Não precisa vocês ficarem de pé. Vou avisar o pessoal que está lá em cima que eu vou utilizar mais alguns outros textos. E aí pode ser que não dê tempo da gente abrir, se eles puderem compartilhar, eu agradeço. E o Senhor disse, tem o Salmo 23 para falar com os jovens. E tem uma palavra a respeito de criatividade. E eu confesso que eu fiquei muito tentada para falar sobre criatividade com vocês. Mas ele confirmou e eu aprendi a obedecê-lo. Todos abriram? Eu vou ser um pouquinho ousada para começar. Quem sabe o Salmo 23? Decorado. Vem, Brena. Venha-se embora, obedeça. Corra, dê uma carreira. Salmo 23 é um salmo onde provavelmente vocês já viram aberto em algumas Bíblias, talvez na casa da avó, talvez na casa de um parente, talvez na casa de uma vizinha. Provavelmente em algum lugar que você chegou, você já viu lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez num para-choque de caminhão, talvez na traseira de um carro. E é um salmo bem conhecido. E é um salmo curtinho. E é um salmo muito bom de ter decorado. Você copia daqui. Faz igual aos meus alunos. Meus alunos, eu digo, bora um versículo. Aí eles ficam olhando. Eu digo, não pode olhar, não. Tem que ser decorado. Não, meu Deus. Qualquer coisa colocar ali, ó. Tá bom. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, e eu já esqueci. Guia-me mansamente às águas tranquilas. É bom demais. Renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, a tua mão me guiará, não terei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara é o meu cajado e me tranquiliza. É isso. Preparas um banquete na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Tem mais bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém. Ela esqueceu até a Bíblia. Toma, Brenda, a tua Bíblia. Não, fique tranquila. Gente, a gente vai meditar um pouquinho nesse salmo hoje. E quando você escuta o Salmo 23, o que é que vocês imaginam? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês imaginam um pasto verdejante, uma ovelha, um pastor, muitas ovelhas. O que é que passa na mente de vocês? Vão pensando aí, vão imaginando. Já como eu ia falar de criatividade, vão sendo criativos, vão imaginando. Quando a gente lê o Salmo 23, o que é que vem à mente? Não, Nena, eu não penso assim. Eu penso que o Senhor, logo de primeiro, 23:1 está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E muitas vezes a gente usa esse versículo isolado simplesmente para dizer, eu estou com Deus e nada vai me faltar. E quando a gente pensa em não faltar, a gente pensa em os nossos celeiros, como diz a Bíblia, está cheio. As nossas necessidades financeiras estão supridas. E o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é que também não vai me faltar angústia, ansiedade, preocupação, medo. Mas se eu estou com o meu pastor, eu vou passar. Esse salmo, ele é um salmo de Davi, né? Muitos conhecem e sabem que é um salmo de Davi. Está lá numa parte bem poética da Bíblia. E ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Vou mesmo olhar a hora para não me demorar. A princípio a gente tem, do 1 ao 4, dos versos, a gente tem uma ovelha, a gente tem um pastor. No verso 5, a gente tem um hóspede e a gente tem um anfitrião. No verso 6, a gente tem a casa do Senhor. Ok, vamos lá. Aqui, a gente vai precisar olhar agora como nunca vocês olharam, talvez, assim como eu, quando me deparei com essa análise um pouquinho mais profunda. A gente tem 3 cenários. E aí, usa a criatividade. Imagina agora aí, uma ovelha e um pastor, tá? Imagina também agora que tem um hóspede e tem um anfitrião. E a casa do Senhor. Uma das principais dificuldades é de que a cena vai mudar. Observem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ok. Então eu venho como ovelha junto com o meu pastor. E aí eu agora estou em pastos verdejantes. Não é assim? Maravilha. Mas, após os pastos verdejantes, ele me leva para águas tranquilas. Até aí, muito bom. Só que tem agora um anfitrião que prepara uma ceia, uma mesa, um banquete, em algumas versões. Cinco, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Vocês preparam uma mesa e chamam os inimigos de vocês? Não, que a gente não é... Todo mundo é crente aqui e ninguém tem inimigo, né? Automaticamente a gente não vai precisar preparar, né? Nessa igreja não tem isso não, em nome de Jesus. Mas o que o texto me diz é, prepara uma mesa para os inimigos. E aí, você olha e diz, tá, vamos tentar entender o texto. Diferente das 2 cenas anteriores, onde eu tinha um ovelhinho e um pastor, e eu tinha um hóspede e um anfitrião, eu tenho agora 3 cenários dentro do mesmo salmo. Um salmo bem curtinho, mas muito rico de informações. E aí eu preciso notar que esse cenário ele vai mudando à medida que vai tomando um rumo e um enredo diferente na história. E aí a gente precisa verificar como é que vai se encaminhando ele para o final. A dificuldade principal no início é logo do enredo. E essa dificuldade ela é real para todo mundo, tá? E eu creio que a gente, normalmente, hoje, glória a Deus, o pastor nos ensinou a ler a Bíblia. Ele pede que a gente esteja debruçado. E a gente começa a ver as Escrituras sem ser pelo que você escuta, somente de quem vem pregar. Só que durante muito tempo, boa parte das pessoas que são cristãs, elas repetiam aquilo que normalmente eram pastores, pregavam. Muitas vezes, só conferia enquanto estava na igreja. E muitas vezes, passava despercebido algum detalhe que o pregador trazia e a gente achava aquilo que era verdade.
E eu tenho alguns exemplos que a gente repete de passagens bíblicas que a gente ouviu e aprendeu assim. E quando a gente lê a Bíblia, a gente diz, oxi, eu aprendi a vida toda assim. Eu lembro que um dia, com uma das minhas filhas, quando ela leu, ela disse, oxi, eu não aprendi assim, não. Aí eu disse, não. E aí a gente foi olhar o texto direitinho. E ela disse, não, eu aprendi na salinha, que era assim. Não era a salinha das crianças daqui, tá, gente? E aí eu disse, que interessante, porque quando a gente lê a palavra, ela se revela para nós, tá? E aí a gente precisa verificar que esse texto ele tem personagens que é uma pessoa que está falando. Vamos tentar ir no raciocínio junto comigo. Era uma pessoa, era uma ovelha resolvida. Por quê? Porque logo no início do texto ela diz, o Senhor é o meu pastor. Pronto. Ele já é, não é alguém que fica dizendo, eu não sei se é, eu não sei se não é. Não, aquela pessoa indecisa, não, era uma pessoa firme. O Senhor é o meu pastor. Então, é uma pessoa resolvida, é uma pessoa que afirma que ele é o pastor. Então, esse personagem já está resolvido, ele tem plena convicção daquilo que ele está falando. E aí, era uma pessoa que já tinha experimentado a bondade de Deus. Vocês notam no texto que era alguém que já tinha experimentado essa bondade do seu pastor? Por quê? O exemplo disso é que não tem violência para com a ovelha. Tá, mas se é um pastor e uma ovelha. Ô Sandra, o pastor não vai fazer mal à ovelha. Ok. Nesse salmo, o próprio salmista, ele fala sobre o seu pastor. Mas notem que só quem está narrando a história é a ovelha. Tem alguém que aguardava algo que ia acontecer. Tem alguém que aguardava que ia passar pelo vale da sombra da morte. Minha gente, vocês acham mesmo que o pastor da gente ia pegar uma das ovelhas dele? Aí vejam o cenário. Pastinho verdejante, bem bonitinho, e a ovelha e o pastor lá. Águas tranquilas, muito bom para as ovelhas. E o vale da sombra da morte? O Salmo 23 também fala que ele vai passar pelo vale da sombra da morte. E agora? Agora eu sou confiante, andei, sei que o vale da sombra da morte não é coisa boa, mas estou indo. E aí essa pessoa, ela é tratada com honra, porque ela vai ser recebida num banquete, lá no final desse salmo, e o salmo revela isso para a gente. Mostra também nessa história que era um peregrino ansiando para voltar para a casa do Senhor. E aí eu já fico imaginando, por que essa ovelha estava só? Por que não tinha muitas ovelhas? Será aquela ovelhinha que estava fora dos trilhos? Será que o pastor foi em busca dessa ovelha? A gente tem uma ovelha caminhando para a campina, passando pelas águas tranquilas, passa pelos os vales verdejantes, algumas traduções diz isso. Depois, ela passa pelo vale da sombra da morte, era um peregrino, descreve cenas que mudam à medida do caminho. E logo a gente pensa, era uma pessoa solitária? Não fala no coletivo, só a ovelha que fala, o pastor não diz nada. Não está no meio do rebanho. Ok, vamos lá. Mas vamos com calma. Era uma pessoa com a alma conturbada? Será que era? Porque ela ia passar pelo vale da sombra da morte. Tá, mas o texto ele não me diz isso de uma maneira muito clara. E aí ele fala dessas 3 etapas, fala das 3 cenas, fala dos personagens. Por quê? A gente não para começar a pensar de uma maneira de onde ninguém nunca viu por essa ótica. Porque a gente é mais fácil. E isso é um problema da gente, porque a gente gasta muito mais energia quando eu vou aprender algo novo do que quando eu começo a falar algo aqui, você já sabe o que é que eu vou dizer. Porque é mais fácil.
a gente perde 20% do trabalhar do nosso cérebro quando a gente vai aprender algo novo. E isso tem tudo a ver com criatividade. E aí a gente vai... Eu vou pedir que vocês se atentem agora, que eu vou trabalhar uma das áreas que fala a respeito da ovelha. E a ovelha na arca de Noé é tão bonitinha, né? Já pararam para pensar, a arca de Noé cheia de bichinho, lá tudo de casal, bem bonitinho. Ai, se eu tivesse do lado da ovelha era legal. Se eu tivesse do lado dos ursinhos, se fosse um ursinho de verdade, não era tão legal. Se fosse o elefante, não era legal. Se fosse perto do porco-espinho, não era legal. Mas preste atenção. O pastor, ele retrata a respeito de uma ovelha. E ali tem um ciclo vicioso. Se o pessoal puder colocar Ezequiel 34. 34:15. Eu vou começar lendo para vocês. O que é que trata-se de Ezequiel 34:15? Ezequiel era um profeta. E isso é um oráculo do Senhor. E diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida, buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bode. O 18 também. Por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto? Precisais pisotear o restante de vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas? Precisais sujar o restante das águas? Por acaso, as minhas ovelhas comerão o que pisoteastes e beberão o que sujastes? Só até o 20. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Gente, o que é que a ovelhinha está fazendo aqui? As ovelhinhas, elas vêm no rebanho, várias. E como diz o texto de Ezequiel, elas, depois que elas se saciam nos rios, talvez até nas águas tranquilas do Salmo 23, elas fazem assim, para que a água fique toda bagunçada. E as fraquinhas que vêm atrás tomem a água barrenta. Eita, as ovelhas! E elas não eram boazinhas? Assim somos nós, na casa do Senhor. Assim somos nós, muitas vezes, com o meu irmão. Nessa noite, o que o Senhor falou tremendamente, e é primeiro comigo, tá? Ele trabalha primeiro comigo. O que você tem feito, Sandra? Tem agradado o teu irmão? Será que as suas atitudes não estão incomodando algum irmão da igreja? Examine-se a si mesmo. Comece a ser observado. Normalmente a gente não quer ser o bode do texto de Ezequiel. A gente quer ser a ovelha boazinha e maravilhosa. Mas o próprio texto fala que elas fazem esse tipo de coisa. E o Senhor, no texto, ele é bem claro quando ele fala a respeito disso. Esse pastor, ele está retratando uma ovelha. Ele fala que muitas vezes nós estamos num ciclo vicioso de coisas que a gente traz de fora para dentro da casa de Deus. Com manias, com coisas que não agradam ao Senhor. Com maneiras de tratar as pessoas de uma forma que não reflete a luz de Cristo.
A gente tem, como eu já disse para vocês, duas pessoas. A gente tem duas pessoas em uma trajetória, em um caminho. A gente tem uma dessas pessoas e um guia. E temos a outra que está sendo levada e guiada. É possível guiar alguém que não confia e nem aceita a decisão e a rota e o procedimento que o seu guia está tomando? Presta atenção agora. Eu sou ovelha do pastor Cresce e de tia Fatinha. Se eu não me deixar como ovelha ser guiada pelos procedimentos e pelas rotas que eles ditam, eu estou sendo ovelha, gente? Eu não estou sendo ovelha. Eu não estou sendo ovelha. Olhe, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu aprendi com tia Fatinha, todas as vezes que eu vinha para o culto, eu levava um caderno e eu anotava. E muitas vezes durante a semana eu precisava voltar lá e ver o que foi dito, o que foi que o pastor Cresce falou no culto. Porque quando o pastor Cresce fala, quando o Bruno vem e fala, quando qualquer um que sobe aqui, que abra a palavra de Deus, é Deus falando com você. E a gente precisa começar a aprender, a entender e a aplicar nas nossas vidas. E não é fácil. Porque às vezes ele nos alerta no início da semana. O Senhor já vem aqui, já traz uma palavra firme, forte, consistente. E a gente escuta, entra por aqui, sai por aqui e não entende. Se eu sou uma ovelha que estou tendo um guia, que, como a gente viu no Salmo 23, que o pastor está tentando me guiar. Mas se eu não quiser ser guiada? E aí Bruno diz, vamos lá, gente, a gente tem um culto todo sábado. Vamos. Tal hora, bota lá no grupo, começou. Aqueles que não podem vir, manda o link. E você não quer. Você não quer. E se Bruno fosse na casa de cada um dos que não estão aqui hoje? E pegasse pelo braço e dissesse, bora, vamos. Hoje é de jovens, cadê vocês? Vamos, rapaz, a gente hoje vai sair de meio-dia de casa. E a gente vai passar na casa de um por um. Se o pastor Cresce fizesse isso com cada uma das ovelhas, vocês acham que a gente ia estar sendo guiado? Ou a gente ia estar sendo meio que empurrado? Uma coisa é, eu vou na casa de Gabi e não sei onde é. Qual é o endereço? Ela me diz. Aí eu boto no GPS, mas ela explicou mais ou menos. Aí sabe quando a gente bota no GPS, que o GPS começa, aí a gente diz, não é por aqui não, esse GPS está doido. Decida. Ou você é guiado pelo seu pastor, ou você não é. Preste atenção nos procedimentos, nas diretrizes, no caminho. Como é que é para ser feito? Como é que são direcionados para a juventude dessa igreja? Como é direcionado? O que é que eles devem fazer? Como é que deve ser feito? Como é que eu devo me portar? Como é que eu devo me vestir? Como é que eu devo ser na minha faculdade? Como eu devo ser na minha escola? Como eu devo me portar dentro do templo? Precisa ouvir a instrução. E se eu sou ruim de entender a instrução, eu anoto. E se mesmo assim ainda foi ruim, eu boto post-it lá no meu espelho para que eu aprenda aquilo que eu aprendi. E normalmente, quando eu boto no espelho, é aquilo que eu tenho dificuldade. Porque todos temos, gente. Eu e vocês, todos temos as nossas dificuldades. Vai ter hora que Bruno vai dizer, a gente vai fazer assim. Eu digo, não, que ideia é essa desse líder, pelo amor de Deus, não. Eu mesmo não queria, não. Era muito melhor se ele fizesse assim, se ele fizesse assado, se ele... E a gente dá um monte de ideia e não segue. E ainda, às vezes, sabe o que a gente faz? É triste. Mas a gente aí vai no outro e diz, não vamos fazer não? Não vamos fazer não? E foi assim que Satanás trouxe um terço dos anjos e caiu junto com ele. E faz um montinho no meio do povo de Deus. Quando eu trago uma palavra dessa,
Não pensem que é fácil, porque é primeiro comigo. Primeiro é comigo. Como eu tenho feito? Eu tenho obedecido? Eu tenho feito aquilo que os meus líderes espirituais dessa igreja me mandam? Ou eu tenho ficado retrucando? Eu tenho obedecido? Eu tenho tratado todos os irmãos dessa igreja bem? Eu tenho sido receptiva com aqueles que eu ainda não conheço? Eu sei o nome de todos, eu chego junto, eu sou simpática. Ah, mas tem dia que eu não estou bem. Ok. Um sorriso no rosto não custa nada, gente. Qual é a relação entre, presta atenção que está lá no Salmo, guia-me e vale de sombra da morte. Por que é que a gente tem uma expectativa do guiar e a gente não tem expectativa do vale da sombra da morte? Lembrem-se que é o pastor que está com a gente, tá? E isso tudo é uma proporção para que algo que vai acontecer. E aí a gente gera uma... Eita, águas tranquilas, pasto verdejante, vale da sombra da morte. Gera medo, gera ansiedade. Ah, mas eu estou com meu pastor. Se é para passar, a gente vai passar junto. Tá. E para onde vamos? De onde a gente vem? Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como seria bom se a ovelha se deixasse ser levada pelo vale da sombra da morte. O Salmo 44, do 3 ao 19, descreve a sombra do vale da morte. Logo, aqui, nesse texto, tem vergonha. A gente tem uma impressão de que não ficará nada bom para essa ovelha. Mas, no Salmo 23, 4, mostra que até a ovelha sabe que não vai terminar bem. Vocês já se perguntaram, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus muitas vezes pega na minha mão e é necessário eu passar pelo vale da sombra da morte? E é necessário eu passar por um desertozinho? E aí a gente tem 3 coisas que a gente precisa se atentar quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. E uma delas é: eu fiz algo, alguma atitude minha, e eu cheguei ali? Ou eu não provoquei nada e estou ali naquela situação? Muitas vezes a gente provoca. Muitas vezes a gente não provoca. Fiquem atentos. Porque se eu provoquei, eu preciso saber onde foi que eu errei para não errar mais. Se eu não provoquei, o Senhor tem algo para me ensinar. E eu preciso estar atenta. Não temerei o mal. Tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vocês já viram no desenho animado a varinha do pastor, que tem uma partezinha assim? Conseguem visualizar? E a gente imagina que ele vai, pega as ovelhinhas e puxa para perto. E a gente imagina, é a ovelhinha, minha gente. Pegar a ovelhinha, feito teu gato, milady. Aí bota assim, e alisa, e a ovelhinha vai ficar lá assim. Vai não. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem uma ovelha em casa. Para saber que se você fosse pegar a ovelhinha, talvez ela não fosse deitar no seu colo. Talvez muito pelo contrário. Ela desse um coicezinho no seu pastor. Vara, cajado, não tem nada a ver com consolo, gente. Aquela partezinha do cajado para puxar a ovelha, a gente tem que ter muito cuidado, porque fica numa linha tênue. Aqui são instrumentos do Senhor. Logo, eu consigo entender que procede de Deus. É correção. No Salmo 22, que antecede o Salmo 23,
A ovelha diz, tem uma parte lá, também é bem curtinho, depois vocês leiam. Deus meu, por que me desamparaste? Quando eu pego o Salmo 22, o texto da minha palavra diz assim: sofrimento e vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparastes? E na sequência, na transição do Salmo 22 para o Salmo 23, todavia, ele diz, ele inicia o Salmo 23. Prestem atenção, no 22 ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Mas na transição do 22 para o 23 ele diz, o Senhor é o meu pastor. A ovelha é obediente até certo ponto. A ovelha precisa ser guiada pelo pastor. A ovelha precisa estar ali junto. E por que essa ovelha está sozinha, passeando por vale, passeando pelo pasto, passeando pelas águas? Lembra das ovelhas que pisaram na água? Para as que vêm atrás tomar aguinha suja. Isaías 53, 4. Coloquem o texto, por favor. Jesus. Não sei se vocês já entenderam onde eu vou chegar. Nós pisamos na água. Nós empurramos as ovelhas. Muitas vezes, no aprisco, a gente faz assim, ó, com as ovelhinhas que está do lado. Mas a ovelha é tão bonitinha quando a gente vê. Nos desenhos são tão fofinhas. A ovelha é o nosso Senhor Jesus. E nós fomos quem pisamos na água, como está lá no texto de Ezequiel. E aí Isaías 53, 4 diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Isaías 53, 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Há algumas coisas que eu preciso parar de fazer para não incomodar os meus irmãos. Há algumas coisas que você precisa se examinar e parar de fazer para não incomodar o seu irmão. Não deixe seu irmão beber na água que você pisoteou. O Salmo 22 é a mesma pessoa que fala no Salmo 23, certo? Analise e avalie junto comigo. É a mesma pessoa. Mas se eu ainda não consigo viver isso, a gente precisa seguir para o versículo 5. E no versículo 5 do Salmo 23, o pastoreio do Senhor me coloca na mesa com os meus inimigos. Note que esse texto tem 4 elementos. Tem mesa, tem adversário, tem unção e tem cálice. E aí a gente vai pensar cada um de uma maneira bem rápida. Sejam bem rápidos agora, porque eu vou dar uma carreira aqui no texto. Na mesa, quem vai para a mesa com o inimigo? Minha gente, quem é que vai no fast food? Vamos supor, deu meio-dia e você arrumou o fast food na 15 de novembro. Chegou lá bem ligeiro, se serviu. Eita, não tem lugar nenhum para sentar e tem um inimigo teu. Tu senta? Ninguém senta, não. Tem um banquete nesse texto.
fala aqui, prepara uma mesa perante mim. Essa mesa é para aquilo. Essa mesa é para aquele. Essa mesa tem convidados. A arrumação da mesa, notem no texto que esse banquete, logo depois que o pastor passa pela justiça e pelo vale da sombra da morte, ele chega nesse banquete e ele vai estar diante dos inimigos. Apocalipse 19 fala sobre banquete. Abraão, tem um texto de Abraão que fala, foi recebido por um banquete, lá em Melquisedeque. Por Melquisedeque. Jó foi recebido por um banquete pelos seus irmãos e amigos, lá em Jó 42. Jesus foi recebido por um anjo com um banquete, depois que passou 40 dias no deserto. Quem são os inimigos dessa mesa? A gente nunca olha com uma lente de que a ovelha tem um rival. Somente depois de olhar para o texto de Ezequiel 34, que a gente começa a reparar no texto a respeito das ovelhas. Tem um anfitrião que prepara uma mesa, que coloca os seus inimigos. Minha gente, eu não sei vocês, mas eu já tinha lido o Salmo 23 várias vezes. E eu não tinha percebido esse cenário final. Esse anfitrião, ele prepara essa mesa, coloca lá, e logo em seguida eu tenho um texto que fala a respeito de unção. Salmos 89, do 19 ao 23. Unção com óleo. Esse texto vai falar sobre a unção do óleo em Davi. Esse texto, vocês vão ver a mão poderosa de Deus. Naquele tempo falaste ao teu santo em visão e disseste, coloquei a coroa num homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo. Achei Davi, meu servo, eu ungi com meu santo óleo. Minha mão será sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. Salmo 92, do 9 ao 11. Fala sobre inimigo e fala sobre óleo. Óleo fresco. Nesse texto, fala sobre ungir. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão, todos os que praticam o mal serão dispersos. Tu tens aumentado o meu poder como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. E tem cálice. Apenas um cálice. O texto bíblico fala que meu cálice. No Salmo 75, 4, explica por que é um cálice transbordante. E por que é que ele dá aos ímpios da terra. Eu digo aos arrogantes, não sejais arrogantes. E aos ímpios, não vos vanglorieis. O cálice da ira de Deus, gente, lá em Jeremias 25 fala, porque assim me diz o Senhor, logo nós pertencemos ao hóspede. Esse hóspede está pronto na mesa com seus inimigos. O salmista foi guiado pelo pastor, e eu vou fechar a história. Tem um anfitrião, tem a cena, mas tem a justiça de Deus com a ira que vai acontecer. E muitas vezes eu me perguntava, meu Deus, por que é que existe tanta guerra no Antigo Testamento? E quando a gente lê a Bíblia de capa a capa, a gente entende que vale a pena esperar a justiça de Deus. Que vale a pena muitas vezes você não tomar a frente de algo que você se sinta injustiçado. E você espera e deixa que a justiça dele seja feita.
Quando o ritual começa, nessa cena toda que eu descrevi para vocês, o inesperado acontece. O cálice é dado ao hóspede. Segundo o relato do Evangelho, ele pediu, passa de mim esse cálice. Gente, ele pediu 3 vezes. Vocês acham que foi fácil? Esse cálice, essa cena, esse banquete, esse vale da sombra da morte. O Salmo 23 descreve para mim e para vocês nessa noite um pai conduzindo um filho para receber um castigo que ele não merecia. A ovelha, no Salmo 23, ela recebe a ira de Deus para conciliar eu e você com o Senhor Jesus. Quando eu olho para o Salmo, com todas essas cenas, e visualizo o meu Deus, assim como foi cantado nessa noite, ele veio vestido. Ele se fez carne. Ele foi para a mesa. E eu só imagino ele naquela cruz, sem as suas vestes, exposto por onde passou, para tomar o cálice que era para mim e para você. E ele, mais uma vez, está aqui para dizer a você que seja uma ovelha, mas se deixe ser guiado pelo seu pastor. O pastoreio do Senhor. Notem que ele não deixa a ovelha. Ele está somente com uma ovelha. E nós não sabemos muitas vezes onde está o rebanho. Eu não sei se vocês poderiam cantar novamente, Bruno, o louvor que vocês cantaram no início. Eu não sei se vocês são ovelhas que não estão se curvando à voz do Senhor. Eu não sei se vocês não estão ouvindo as diretrizes que o Senhor está dizendo. Eu não sei se vocês estão precisando liberar, talvez, perdão para um jovem que está à sua direita, talvez uma jovem, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Esse salmo, ele encerra com: a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão logo até que ele venha. A misericórdia dele é tão grande sobre a minha vida e sobre a sua, que muitas vezes a gente está bem longe dele e ele levanta alguém para ir na tua casa. Ele levanta alguém talvez para te mandar a live, para dizer que você é talvez essa ovelha que talvez foi magoada dentro da casa de Deus. Talvez você é uma ovelha que foi machucada. Talvez você é uma ovelha que gosta de estar na presença de Deus, gosta de estar aqui, mas não quer seguir as diretrizes. E talvez você não esteja mais no nosso meio. Talvez você esteja aí assistindo pela live, porque talvez estar no meio da igreja para você te incomoda. E agora você quer ficar só. Não, eu fico recebendo daqui da minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. Nós precisamos um do outro.
Curvem suas cabeças. Se você tem algo para pedir perdão ao Senhor, peça. Se é alguém que talvez não esteja aqui, procure essa pessoa e peça perdão a ela. Ah, mas não fui eu que fiz nada. Escute a voz do Senhor. Mas talvez, sabe aquela amiga ou aquele amigo que há um tempo atrás estava aqui com vocês? Talvez ele seja a ovelha que está esperando o pastor ir lá e pegar na mãozinha dele. E agora, quando eu digo pastor, não precisa ser Bruno, não precisa ser o pastor Cresce, nem tia Fatinha, nem eu, nem nenhum líder dessa igreja. O pastor é você. O pastor é você. É você que deve colocar a vida dessa pessoa em oração. É você que deve olhar para os lados e pensar: aquele jovem que estava aqui um dia não está mais. Aquele jovem avivado, o qual eu olhava e que eu me admirava e que eu pensava: eu quero ser um dia como ele. Ele não está mais aqui. Ore, apresente este jovem. Ore, arrependam-se dos seus pecados. Orem e peça a Deus, se você tem alguma dificuldade de seguir, de ser guiado pelas diretrizes dessa palavra, ao qual essa igreja tem direcionado, peça a Deus: Senhor, me dar um coração aquebrantado, para que cada diretriz dada, eu escute o som da tua voz. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ela tenha falado aos corações. Pai, tu fosse louvado, Deus. Ele se esvaziou, você também pode se esvaziar. Deus abençoe vocês. Louvor e glória, devoção a Ele, somente a Ele. Exalto então, Pai o exalto, louvor e glória, devoção a